Boa noite. Central Campinas e TH mais Record. Queria te perguntar em relação à partida, né? O Guarani abre o placar, vai para o intervalo vencendo, e aí um lance que culminou também, a gente pode dizer, no empate, né? A expulsão, mais um cartão vermelho, segundo jogo seguido que o Guarani atua com um jogador a menos na reta final da segunda etapa. Você acredita que esse ímpeto, essa vontade de ganhar, acabou atrapalhando até, porque a gente teve uma coletiva muito bacana com o Alan Santos ao longo da semana, se mostrou um cara inteligente, é o capitão da equipe do Guarani, mas num lance bobo, no meio da área, ele acaba recebendo o segundo cartão amarelo, e aí acaba culminando também no gol de empate do Náutico. O que você tem a dizer sobre a partida, mas em especial também a expulsão do Alan Santos, que modificou um pouco o andamento da partida? Boa noite a todos. Pequenos detalhezinhos, assim... A gente sabe que nesse momento é um momento que a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Tanto nos momentos de dificuldade quanto nos momentos de euforia. A gente vinha fazendo uma ótima partida, num contexto, as grandes chances da partida foram nossas, inclusive quando estávamos com um a menos. E esses pequenos detalhezinhos assim, acho que infelizmente no jogo passado também aconteceu, num lance completamente isolado, hoje também, foi 3 situações divididas em sequência, né? Nós ganhamos as 2, a bola sempre ficou sobrando ali, fomos para a terceira, os 2 entraram numa situação de carrinho, infelizmente, na visão do lance ali, foi que o Alan chegou antes e acabou acertando o adversário, culminando no segundo amarelo. Então, é detalhes, a gente não pode responsabilizar um lance pelo resultado. Eu prefiro enaltecer o que o grupo fez durante toda a partida. Se a gente pegar as grandes chances da partida, foram todas através de situações a nosso favor. Infelizmente, o resultado não veio. E é uma competição que estamos em um quadrangular final, falta uma rodada, e hoje quem está em segundo lugar buscando a classificação é nós. Então temos a semana mais importante, sem dúvida alguma, dos últimos tempos do Guarani, dos últimos anos. Nós temos que levar em consideração isso daí, assimilar da melhor forma possível os erros que infelizmente acabaram em situações de detalhes aí escapando a vitória, para a gente ir forte para a última partida e buscar a nossa classificação. Boa noite, Matheus, repórter Ian Galli do Bugricast. Matheus, o Guarani ele poderia ter confirmado a classificação hoje a depender de outros resultados, mas com um empate frustrante para o torcedor e até para os atletas, claro, acabou deixando essa decisão para a semana que vem. Como trabalhar ao longo da semana a parte mental dos jogadores por conta desse gol que acabou causando o empate na partida de hoje? Pela partida que nós fizemos, nos motiva a acreditar que nós temos condições de fazer uma excelente partida, buscar a vitória e buscar a classificação. Então, você jogar um jogo decisivo como jogamos hoje, mais uma vez fizemos um gol de forma correta anulado, mas chegamos ali, criamos oportunidade. A grosso modo, me lembrando, tivemos um cabeceio do Isaac no primeiro tempo, o gol anulado do Miranda, o gol do Dentinho. No segundo tempo, a chegada do Gabriel contra o Muriel, o cabeceio do Miranda, a finalização do Cauê, a chegada de fundo do Cauê cruzada para dentro. Então nós tivemos inúmeras oportunidades, e você, quando tem inúmeras oportunidades em um jogo de alto grau de decisão, é porque você está rendendo e está desempenhando. Então, quando você está rendendo e desempenhando, você está próximo de vencer. Então, se você tivesse não criado nada durante a partida e precisasse vencer, começa a surgir muitas dúvidas. Então eu acredito muito nesse elenco, eu sei que é uma frustração muito grande o torcedor fazer uma festa maravilhosa e a gente não contribuir com uma vitória, mas peço nesta semana decisiva e importante a força e o apoio de todos eles, porque só depende de nós confirmar o nosso acesso. Boa noite, Matheus, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos é o que parece de fora, né, do psicológico dos jogadores em alguns momentos decisivos. A gente viu o Gabriel chegando na cara do gol, não conseguindo fazer o gol, o próprio lance do Alan Santos, que foi um lance infantil,
O lance que antecedeu o gol do Dalberson, ele foi meio estranho na bola. Parece que o psicológico deles na hora da decisão é um pouco estranho. Eu não sei o que você pode falar sobre isso. E como fazer o torcedor acreditar que dá para o Guarani se classificar na casa do adversário. Foi até o seu primeiro jogo, né? Comandando o Guarani lá, e o Guarani esse ano ainda não venceu a Ponte. Perfeito. Primeiro, Breno, nós temos dentro do nosso elenco atletas com toda a capacidade de absorver tudo isso que está acontecendo. Eu costumo falar, eu já trabalhei em diversos clubes, em diversas regiões do Brasil, com diversas e diferentes níveis de pressão. Jogar no Guarani, pela grandeza do Guarani, o atleta tem uma responsabilidade muito grande. E o nosso grande objetivo é não carregar toda essa responsabilidade para ele não deixar de fazer, de repente, algo que possa fazer, não tirar a concentração do jogo. A gente lamenta muito por não ter conseguido o resultado positivo, mas nós tivemos um grande desempenho contra uma grande equipe. Acho que os números do Náutico por si só mostram a qualidade da equipe do Náutico. E nós fomos superiores a eles, na minha opinião, inclusive quando a gente estava com um a menos. Então esse psicológico também é muito importante, você saber administrar com um jogador a menos e criar as melhores oportunidades mesmo com um a menos ao seu favor, é um psicológico também muito difícil de você controlar isso assim, e eu vejo que eles correspondem. São detalhes assim, a vontade, aquela vontade que a gente tem que controlar, que não pode ser excessiva para querer vencer e para querer vencer talvez um duelo específico em 1 metro quadrado. No meu ponto de vista, a expulsão passada nós não temos que levar em consideração, porque o adversário busca o Bruno e os dois acabam tendo um contato. Para mim foi totalmente uma opinião específica a expulsão do Bruno e ainda a conversão de um pênalti. Hoje foi um lance que a gente veio de 2 divididas. Se o Alan chegar antes, talvez o Samuel que seria o expulso. Então detalhes assim, e é completamente natural você entender o torcedor, porque é um momento de lamentação e frustração, mas eles podem ter certeza que aqui não há dúvida nenhuma e que a gente tem totais condições, respeitando muito todos os nossos adversários desse quadrangular. Mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Náutico hoje queria estar em segundo lugar. O torcedor do Brusque, mesmo encerrando a partida, queria estar em segundo lugar. E hoje quem está em segundo lugar? O mais próximo à classificação é o Guarani. Então é normal a frustração e a lamentação, porque a gente não concretizou uma vitória hoje. Mas nós tivemos desempenho e mostramos que a gente vai continuar sendo muito forte para buscar essa classificação na última rodada e trazer alegria para eles, que tanto merecem, por causa que é uma sequência muito grande recente de sofrimento, de descenso, de quando gera expectativa não concretiza, mas eu não tenho dúvida nenhuma e eu tenho convicção que a gente vai fazer a melhor semana da nossa carreira, não só eu, como todos que estão trabalhando aqui no Guarani, para a gente buscar esse acesso. Matheus, eu sou Antônio Lupo, da Rádio CBN, boa noite. Em um certo momento do jogo, o Náutico, atrás do placar, chegou a estar com 4 atacantes, até 5, né, que fez ali uma linha de frente muito forte. E 3 centroavantes, né? 3 centroavantes. Eles encerraram com o Mezenga, o Paulo Sérgio e o Samuel, 3 centroavantes. E tinham dificuldade para furar a linha defensiva do Guarani. Eles só conseguiram isso através da bola parada, que foi no escanteio. E é justamente esse o ponto que eu quero te perguntar, porque quando o Guarani ainda estava com 11 em campo, teve um lance igualzinho que o Paulo Sérgio cabeceia, ou dá de perna, não lembro agora, no mesmo lugar que ele fez o gol. Na tua opinião, é um erro de posicionamento, um erro de leitura? O que aconteceu para o Paulo Sérgio ter 2 chances idênticas e marcar o gol na onde o Guarani sofria com um número abaixo de atletas em campo? Perfeito, a gente sabia que eles posicionavam um jogador lá no fundo, isso foi mostrado em vídeo. É claro que quando eles faziam esse posicionamento, eles nunca estiveram com 3 centroavantes com esse posicionamento. Então esse jogador do fundo normalmente era um jogador com dificuldade de duelo aéreo, era um jogador que para uma bola que sobrava, né? E infelizmente nesse momento a gente estava com a menos, né? Então
como a maioria dos jogadores deles foram para o primeiro pau ali, e até a bola não vai direto para o Paulo Sérgio, né? A bola vai de encontro aos jogadores do primeiro pau para a marca do pênalti, e a gente não consegue tirar essa bola nesse duelo aéreo, ela quica e acaba sobrando lá para o Paulo Sérgio no fundo. Então a gente sabia que se essa bola fosse de forma alongada, o nosso último homem da linha tinha toda a capacidade de tirar. Como foi uma bola de centro e a gente acabou perdendo esse duelo, sobrou para o homem lá do final, como a gente estava com a menos, esse homem lá do final, ele acabou sendo feliz no cabeceio por cima e a gente acabou sofrendo gol. Então é um detalhezinho, acho que como nós fomos lá para Recife e fizemos 2 gols de bola parada, hoje eles tiveram a felicidade de empatar em uma bola parada, e a gente continuar analisando, sabendo o que os nossos adversários podem fazer, e agora a gente concentrar, virar a página, para a gente, só depende de nós. Acho que o mais importante é a gente entender isso, corrigir os nossos erros e enaltecer essa semana, porque só depende de nós a nossa classificação. Fala, Matheus, boa noite. Minha pergunta é justamente sobre isso que você acabou de dizer. O Guarani ainda depende só de si. Só que essa última rodada é um jogo diferente. A gente sabe que mexe com a cidade, mexe com a rivalidade, mexe com a torcida. Como é que é também ter essa decisão jogando contra o rival? O jogo, como você falou, já disputei muitos clássicos na minha vida, nenhum igual a esse. Já tive a oportunidade de participar. Então, é um jogo diferente de tudo, muito especial. Deus está colocando para nós a oportunidade de termos mais um clássico, dependendo somente da gente para buscar essa classificação. Então, é a gente trabalhar muito forte, entender que só depende de nós e a gente fazer o melhor jogo da nossa vida para a gente buscar essa classificação. Alô. Matheus, boa noite, Vinícius Zabarca, TV Bandeirantes. Você acabou de falar aí da importância desse duelo, né? Um clássico para a cidade, é claro, mas você chegou já disputando um clássico contra a Ponte Preta e também no primeiro turno aqui. Quão benéfico pode ser vocês já conhecerem a Ponte Preta em 2 jogos, em 1 mês e meio, para essa partida aí decisiva de sábado? A gente já conhece eles já conhecem nós, já jogamos lá, já jogamos aqui, então é um adversário que todo mundo se conhece, é um duelo altamente competitivo, e vamos trabalhar para ter toda a confiança do mundo, para a gente fazer uma grande partida e saber que o que envolve esse jogo, com tudo aquilo que, em termos de estratégia, nós podemos fazer para vencer o nosso rival. Então, entender que é mais um jogo de detalhe. Acho que quando ficou definido os grupos, todos, vocês, nós, ficou conhecido como o grupo da morte. Então, cada jogo tem a sua história. Eu, particularmente, não acredito muito em números. O adversário está com não sei quantos jogos. Para mim, o que representa é a próxima partida, e a gente vai se preparar muito para a gente buscar esse acesso lá na casa do nosso adversário. Matheus, Thiago, do portal Tudo Sobre Paulista. Eu queria saber, na sua opinião, em relação a esse clássico, a esse derby, o que é que muda, né? Uma possibilidade de ser um dos maiores clássicos da história da rivalidade, e você e todos os jogadores do Guarani poderão entrar para a história com acesso na casa do rival, né? Acho que isso aí, independente de todos os jogos que já ocorreram entre essas 2 equipes, esse derby, é um derby que, se o Guarani vencer, é um derby histórico, um derby que vai ser uma página favorável para a equipe do Guarani. Já a Ponte Preta, ela vai entrar em campo praticamente para evitar que isso aconteça na casa dela, né? Então, o que é que isso muda, né? Você falou aí, todo mundo queria estar em segundo lugar, o Guarani depende de si, você, os jogadores e o acesso para a torcida bugrina, conquistar na casa do rival. É um jogo, de fato, histórico para a cidade e para o confronto. Tem 2 coisas na carreira de um profissional do futebol, atleta, treinador especificamente, que mudam e colocam você na história de um clube. A primeira é conquista, né, título, acesso, conquista. Segundo é vencer do seu maior rival. Nós, em um jogo, estamos tendo essas 2 oportunidades, respeitando muito o nosso rival,
mas a gente está tendo essa oportunidade em um único jogo conquistar duas coisas, para passar 5, 10, 15, 20 anos, relembrar quem que foi que colocou, em um momento histórico e específico, o Guarani para uma divisão acima. Então, a gente tem que entender essa semana o que representa essa partida e o que a gente pode fazer colocando o nosso nome na história do clube. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani. Bom, primeiramente queria dizer que com certeza a torcida do Guarani vai estar no hotel, vai estar nas ruas, não pode estar no estádio, mas estará junto com vocês nessa disputa. Matheus, o começo do jogo ele foi um pouco diferente, né? O Náutico ele manteve o mesmo time que jogou contra o rival, inclusive, com um jogador de velocidade por dentro, e mais o Lucas Cardoso, que é um meia jogando como segundo volante. Quase que espelhando o jogo que o Guarani fazia, né? Muito parecido. Mas o que chamou a atenção é que assim, o Náutico ele conseguiu ter volume de jogo no início da partida, os primeiros 15, 20 minutos. O Guarani conseguiu baixar a bola depois e contra-atacou, criou mais oportunidades, fez o gol. Por que no segundo tempo, logo no início da partida, faltou isso? Foi a entrada de um centroavante a mais, o recuo do Kelvin para fazer a linha de 5? Por que o Guarani demorou um pouquinho mais para entrar no jogo ali no segundo tempo, Matheus? E se me permite uma outra rapidinho, por que o Alisson e não o David Braz? Perfeito as duas perguntas. Primeiro, falar do início da partida, para mim, eram dois bons boxeadores de peito aberto, um querendo socar o outro. Então, foi duas equipes corajosas que entraram com um volante, 2 meias e 3 atacantes, tanto nós quanto o Náutico. Quando saiu a escalação deles, quando a gente já trabalhou a semana pensando nisso, comentei que era um jogo que as duas equipes estavam entrando da mesma forma, com um volante, 2 meias e 3 atacantes. Era um jogo de imposição. Quem se impusesse mais nesse confronto ia ter maiores oportunidades. Existe uma diferença específica entre eu e o Hélio. O Hélio, quando perde a bola, ele gosta de correr para frente. Eu, quando perco a bola, eu gosto de proteger o meu gol. E eu estava com uma dúvida o que o Hélio ia fazer quando perdesse a bola. E ontem, o filho dele participou de uma entrevista pós-último treino, que falou que eles iam jogar da mesma forma em todas as oportunidades, que era correr para frente, se impor no campo do adversário. E para nós isso, trabalhando, foi uma situação positiva, porque era realmente o que eu queria que eles fizessem, porque eu ia explorar muito o jogo nas costas do Arnaldo e do Igor, em cima com o Dentinho e com o Miranda. Então, o que eu busquei? Quando eles vierem e perderem a bola, nós temos que conectar rápido o nosso meio de campo e utilizar a profundidade do Dentinho e do Miranda. Eu sei, e talvez eu tenha sofrido, não sofri porque daí vocês viram a partida dele, mas era um questionamento de todos não começar com o Brandão. E a partida que o Brandão fez foi excepcional para construir isso daí. E ele deu as 2 assistências para os gols. Ele deu assistência para o gol do Miranda e ele deu assistência para o gol do Dentinho. Porque os 2 zagueiros, o Brandão conseguiu atrair os 2 zagueiros e com o avanço do Arnaldo e do Igor, abriu todo o corredor para o Miranda e para o Dentinho. E a gente teve grandes oportunidades no primeiro tempo assim. No segundo tempo, no intervalo, a gente já falou que era uma possibilidade, a gente já sabia que poderia utilizar 2 centroavantes, e ele já inicia o jogo com os 2 centroavantes, e eles ficaram com 5, em alguns momentos 6 jogadores na nossa última linha. E acabou ao natural empurrando o Kelvin para uma linha de 5 para a gente não se expor vencendo por 1-0. E ao natural também eles precisando do empate, eles iam andar para frente. E a gente trabalhou muito isso que não teria problema, porque a gente ia continuar tendo muitas oportunidades, como tivemos. A gente teve a oportunidade de fazer 2-0 e com certeza teria acabado a partida. Mas quando o jogo fica 1-0, continua sendo tenso, perdemos um atleta, continua a mesma situação, eles tentando pisar com o máximo de jogadores na nossa última linha, porque a não colocação do David Braz, um jogador excepcional, para a linha de 5, ele entre 2 zagueiros, é um atleta excelente, com cobertura, com leitura de jogo, com antecipação, com duelo aéreo. Para a linha de 4, no meu ponto de vista, o Alisson está num momento muito bom, treinando, que requer mais
longas distâncias de velocidade, de sprint, de cobertura, e de cobrir o Emerson, e de cobrir o Rafael, e de andar para frente. Então, uma linha de 4 é diferente com uma linha de 5. No meu ponto de vista, o Alisson até confirmou isso na partida, fez esses minutos que ele teve aí, ele foi soberano, e o David Braz para uma linha, se eu precisasse fazer uma linha de 5, entraria o David Braz. Como era uma linha de 4, porque a gente perdeu um atleta, eu optei pelo Alisson. São 2 excelentes zagueiros que só confirmam tudo que eles tiveram na carreira deles quando eu acompanho eles no dia a dia. Não sei se consegui explicar tudo. Obrigado, gente.